gosto muito da estética, a gente já conversou sobre isso, a estética antiga dos cílios. Isso é uma coisa que me acompanha muito. Então, quando eu recebi o convite do Oswaldo, que foi uma coisa muito inesperada, na hora da primeira reunião, lá pessoalmente com ele, eu falei, queria muito criar um cartaz com a estética Art Nouveau. E ele falou assim, a criação é contigo, eu não quero ouvir para não conseguir identificar o teu cartaz na hora da votação. Faz e me manda, você pode mandar quantas versões você quiser. E aí a primeira reunião que eu tive com o Luiz Paulo foi assim, vamos pegar a maior parte de referências, né, desse movimento estético para que a gente possa se inspirar com ícones que tenham a ver com o cílio, né, que são os lírios, que tem muita presença dos lírios nessa temática. E até a forma de escrever tem uma característica. Então a gente pegou muitas referências para criar. E esse foi o primeiro que nós criamos de 3. Então o primeiro foi exatamente que foi aprovado. Era o mais simples de todos. O mais simples de todos era esse. E que teve tudo que a gente pesquisou, de paleta de cores, de traços, de arabescos, das flores, enfim, do tema sírio, e que eu acho que isso foi confirmado agora, recentemente, que a gente foi ver um cartaz de 1920 e alguma coisa, que tinha uma estética muito parecida. Então eu fiquei muito satisfeita com o resultado, porque era a proposta, e essa proposta foi bem compreendida pelo arcebispo, que foi o voto que, vamos dizer assim, que escolheu o cartaz por fim. É o fato de Maria, através do lírio, estar interligada com a coluna dourada, que é Deus, né? E através disso está nos conectando com essa presença divina. Maria, sendo mãe de Deus, é nossa mãe de toda a criação. Então ali a gente tem diversas formas de entender a presença dela junto a Deus em nós. Claro que a gente não consegue agradar todo mundo. Muitas pessoas esperavam mais verde, mais pop, mais Amazônia, e isso não viria, pelo menos de mim não viria, porque igreja é igreja, COP é COP, e o Círio é uma festa católica independente de política. Então a gente não mistura as coisas. Apesar do tema falar de criação, a gente vai falar de uma criação divina, né? Uma coisa que é muito acima de natureza, desse tema todo abordado, né? Dessa temática climática que vai ser abordada na COP. Então a gente foge um pouco disso, a gente tangencia um pouco disso, não tirando a importância do tema, mas tratando de um tema que é religião, é a fé de muitos católicos. Então a gente vai para uma proposta que não brigue, que não entre nesse tema, né? Então tem muita gente que esperava ver mais pop, mais verde, mas a gente seguiu, inclusive, direcionamentos da própria igreja, de fugir um pouco desse tema. Quando eu recebi o convite, fiquei surpreso, não esperava. Algo totalmente novo para mim. E, assim, quando ela me trouxe a proposta, vamos trabalhar no voo, eu busquei muito estudar o princípio, o conceito artístico para se trabalhar aí. Cheguei a observar alguns traços, né, de cartazes antigos e tal, mas visando mais a questão estética artística. E foi muito bom porque sempre havia diálogo ali, né? Não só foi apenas, eu quero isso, vamos passar no papel. Eu trazia algo que eu achava curioso, interessante, ela via, olha, legal, podemos fazer isso. E nós fizemos, como ela havia comentado, né, 3 propostas. E ficou a cargo deles escolherem, né? Mas desde o início esse já era o nosso preferido, né? E não eram só as nossas propostas, né? Tiveram outros artistas que a gente não tinha acesso a quem mandou o cartaz. Inclusive teve uma proposta que eu tinha feito antes de conhecer o Luiz Paulo, tinha tido outra proposta de outro artista, criação minha com outro ilustrador, para vocês verem como fica assim, coisa completamente diferente. A proposta dele era muito diferente se você ver o cartaz, e foi enviada. Criação minha, ilustração de outro artista, ilustração minha, ilustração do Luiz Paulo, e assim foram, não sei quantas propostas vão, mas no final são votadas 5. Dessas 5, eu não sei te dizer quantas nossas foram, né? Se foi de outros artistas, a gente não fica sabendo, a gente só fica sabendo da que foi escolhida, né? Como o tempo foi muito curto do processo de digitalização, transformar, adaptar, não houve como mandarmos mais. Então nós optamos fizemos 3, nós optamos por mandar 2.
né, que nós vimos que não tá bem feitinho, a terceira estava ainda em processo, A gente fez até mais, né? Nós fizemos 4. mais. Lá no final foi 13 e no final mandamos só 2. O problema todo é que o criar para nós dois fluía muito rápido, mas digitalizar para fazer aquilo virar uma arte com qualidade boa para se transformar em cartazes grandes, em arcos, levava muito tempo para transformar em vetor. Então isso fez a gente dizer, não adianta a gente criar muitos cartazes e depois não conseguir digitalizar, que tem que mandar para eles nesse formato. Até a arte do cartaz, nós que temos que, do cartaz não, do arco, nós temos que mandar pronta. Né? Mas só não é enviado o layout e aí a gente vai adaptar os traços do cartaz no arco. Então tudo isso apertou muito tempo. Que a gente não contava com essa demanda, mas existe a demanda de ajustar tudo para o tamanho que eles vão usar em diversos materiais. A criação foi bem breve. 2 ou 3 dias? 2 ou 3 dias no máximo, porque foi todo feito à mão, né? Desde o início ela queria algo à mão, por conta do estilo Art Nouveau, que era bem orgânico, bem aleatório. E aí nós fizemos as propostas à mão, pintamos tudinho para dar o direcionamento para o digitalizador, mais ou menos que paleta, né, queria ali. E aí a digitalização levou bem mais tempo. E porque a gente queria que ficasse muito claro que nada ali foi feito por inteligência artificial, né? A gente queria que ficasse muito claro, porque teve muitas pessoas em alguns outros anos que ficaram, que questionaram se havia alguma coisa feita por inteligência artificial. Eu, como devota, e o Luiz também, a gente queria um cartaz que não passasse dúvida que foi feito à mão, né? E ainda assim teve. Mas foi todo feito à mão. Lápis, papel, lápis de cor, aquarela. E no final passava para digitalização alguns elementos. Por exemplo, teve uma outra opção de cartaz que tinha 2 anjos. Esses anjos digitalizados tomaram outra forma, né? Em 3D, etc. Mas a base dele, o croquis, era todo feito à mão, a ideia era toda feita à mão, que eu acho que é um carinho pros símbolos do Círio, sabe? Há muito tempo a gente faz isso à mão, os mantos são desenhados à mão, o cartaz também, então não tem porquê a gente perder essa coisa artística e de valorizar as pessoas que fazem isso aqui, né, na nossa cidade. Nosso estado. E nós optamos pelo lírio. Né? O lírio ele é o clássico símbolo do Nossa Senhora de Nazaré. O seu hino fala do lírio mimoso. Né? As passagens bíblicas que abordam a relação de Nossa Senhora e Nosso Senhor como o lírio do vale. Então nós optamos pelo lírio, por essa questão simbológica mariana, atrelando um pouco dessa coisa de criação, a simbologia da criação. Quem contempla o cartaz de frente, né, vai ver ali que é lírios que crescem apoiando-se na coluna dourada. Ali nós fazemos uma linguagem artística do que justamente é proposto no do Círio, mãe e rainha da criação. A Virgem Maria é a nova Eva, que nasce imaculada, sem mancha de pecado, e atrelada a Deus, nos dá novamente a graça da criação, uma nova criação em Cristo. Então todo o propósito do cartaz tem esse fundamento teológico numa linguagem simbólica, né? Os lírios, as ramas verdes, né, que se entrelaçam, justamente está trazendo uma criação, mas não a primeira criação, a nova criação em Cristo, que é o menino que ela traz nos braços. Então a linguagem artística por trás do cartaz, tendo por finalidade esta mensagem do Círio, mãe e rainha da criação, mas da nova criação, uma criação suave, mimosa, tal como os lírios. Né? Houve ali um descritivo que eu achei interessante, que depois nós comentamos a respeito, que falava assim, que todos os lírios se prostram a Nossa Senhora, como se a criação divina inteira se prostra a ela, que ela ali é a porta pelo qual tudo é redimido, né? Entra o Salvador. Então a proposta do cartaz é isso, trazer este convite a esta reflexão, nesta pegada teológica que traz Nossa Senhora como a nova Eva e o Cristo nos seus braços o novo Adão, o Redentor de toda a criação, trazendo esta nova criação. Né? Coroando ali o cartaz, nós temos um clarão, né, atrás de Nossa Senhora, como se fosse uma aurora, justamente a aurora da nova criação, simbolizando o nascer do novo tempo, da nova era em Cristo. Eu, Letícia, pessoalmente, é muito difícil chegar para o povo todo o desenvolver teológico por trás do cartaz, né? Então eu queria que fosse um cartaz visualmente bonito,
Então é um cartaz que eu adoro ter na minha porta, inclusive não tá hoje porque choveu, bateu o vento e ele molhou. Mas é um cartaz que eu acho lindo. Então eu vejo que, inclusive isso é uma coisa que a gente tem pedido muito para a DFN, é que faça os cartazes chegarem ao interior do estado, né? Porque as pessoas gostam de ter aquilo na casa. Ele entra como um objeto devocional, o cartaz do Círio. Então, por mais que a gente tente falar do tema do Círio, eu acho que isso é um papel do sacerdote nas homilias, explicar. O papel do artista é fazer o devoto olhar para o cartaz e se sentir atraído em conhecer do que fala o Círio desse ano, entendeu? Não é o meu papel criar uma arte que fale de um tema tão profundo. Nem que eu quisesse eu conseguiria, sabe? Mas é uma forma de dizer pro devoto olhar um pouco mais para a festividade e não só em outubro, né? Começar desde cedo a entender do que fala, do que se trata esse tema que é tão lindo, mas é papel dado ao sacerdote nas homilias explicar do que se trata. O nosso papel como artista é ilustrar de maneira bela o que a gente entende, mas é muito difícil passar, né, toda essa parte teológica para a arte. Eu já tinha tido contato com ilustração de mantos para a cidade do interior, né? Alguns estilistas que trabalham no ramo me consultavam, me propunham o tema e eu vou elaborar de forma artística justamente este conceito que é passado pela festividade local. Então a Dona Letícia já me conhecia desses trabalhos de divulgação. Eu conheci ele na missa do mandato do ano passado, quando o manto que eles fizeram entrou na igreja, me chamou a atenção porque estava muito bem feito, mas eu perdi eles de vista, e aí eu fui conceder entrevista para algumas pessoas e o Fernando, que trabalhou com ele, me chamou, me pediu para bater uma foto e ele chegou com o manto perto e aí ele disse, você que fez esse manto? E aí nós trocamos Instagram ali na hora e eu comecei a conhecer um pouco do trabalho dele. E aí veio a proposta, o convite, né, tudo de forma sigilosa, anônima. E desde o início, quando ela propôs, né, é justamente o que ela disse, né, trazer o povo a ver uma beleza. Né, como havia comentado em outros anos, a gente viu muita questão de programas digitalizadores, né, inteligência artificial. E eu cheguei até a comentar em algum outro momento que a proposta inicial era fazer um pôster devocional. Né? Claro, ali a gente que estudou e foi proposto o tema que a igreja queria, nós vamos fazer de uma forma simbólica o que é proposto o tema. Para as pessoas mais leigas que vão receber aquilo ali, que se torne um pôster de devoção. Não apenas o cartaz do ano de 2025 e passou, mas que ali ela possa moldurar e virar um oratório, né? uma tela onde ela possa rezar a Nossa Senhora. Sempre o início foi esta questão. E viver isso de uma forma oficial para quem é devoto de Nossa Senhora é assim, surreal. A gente é tomado de emoção, né? A gente é tomado por nervosismo, porque bate aquele medo, será que vai agradar, será que vai ficar bom, será que está digno de Nossa Senhora isto? Né? Eu lembro que a gente trabalhou aqui, né? A gente fez os protótipos, tudinho, aí nosso olhou falou, é isso aqui. Aí passamos, colorimos e foi fazendo outras amostras. Passou o tempo, né? E aí houve a reunião para fazer a votação. E quando chegou a notícia para ela, assim, olha, foi escolhido o dos lírios, que eu já tinha falado que era o meu preferido. Assim, os outros ficaram lindos, mas esse era o meu preferido. E ali na hora eu chorei muito. Eu chorei muito porque é uma emoção à parte. A gente vive o Círio, vivencia o Círio de todas as formas, mas participar de uma forma ímpar do processo é algo sem igual. É uma emoção e uma lembrança que eu vou guardar para toda a minha vida ali. Não com o intuito assim de, nossa, o mérito de ter feito cartaz, não, mas como devoto, poder ofertar do que eu tenho de melhor a Nossa Senhora. É a forma que eu vejo dessa entrega do cartaz, dessa elaboração artística, todo esse processo de criação. É indescritível essa emoção. Eu estou tentando mensurar em palavras, mas digo que é indescritível. E os cartazes que nós entregamos, as 3 versões, elas eram muito diferentes. Porque a gente não sabia o que eles queriam. Porque apesar do Círio ter uma temática específica, o cartaz, ele não precisa seguir isso. Quando eles pedem pra gente, cria de acordo com o teu coração. Só isso. Eles não direcionam a gente a fazer nada, eles nos dão uma liberdade realmente muito grande para criar.
E nós tínhamos feito 3, mas decidimos por 2 completamente diferentes. E eu fiquei muito na dúvida do que seria escolhido, porque uma era mais do que a gente já estava acostumado a ver, e essa era bem diferente, era uma coisa bem manual mesmo, era um desenho bem manual. Eu fiquei muito na dúvida, se iam os 2, se não iam os 2, se um dos 2 fosse escolhido, se era realmente nosso favorito. Mas quando eu recebi a ligação do Oswaldo foi... Eu já participei, né, intensamente fazendo o manto, mas cada forma de servir no Círio, ela traz uma emoção diferente, uma responsabilidade diferente. Quando eu recebi o convite já foi assim, da onde que vocês tiraram que eu faço cartaz? Mas assim, um devoto, ele faz qualquer coisa. Quem trabalha com arte, principalmente, qualquer coisa que você me chamar para fazer para o Círio, eu vou fazer, eu vou tentar fazer. Eu posso até não ser escolhida, mas eu vou tentar fazer. Então, quando o Oswaldo me chamou, porque ele conheceu meu tio, o Emmanuel Nassar, e ele, conversando com meu tio, lembrou de mim. A Letícia já fez um manto, vou pedir para ela mandar uma opção de cartaz, assim como outros artistas. Mas eu achei que, assim, fosse mandar uma opção e que, ok, né? Mas quando eu vi aquele desenho, Gabriel, quando eu vi ele pronto, eu tinha certeza que ele ia ser escolhido, assim, certeza absoluta, porque ele me transmitia como é que eu vou te falar, uma saudade daquela sensação de ser Círio, sabe? Aquela coisa... Eu me lembro muito dos Círios da minha infância, muito, por causa da minha avó paterna. Então, quando eu olhei aquele cartaz, eu disse, eu tenho certeza que quando eles olharem esse cartaz, eles vão ter a mesma sensação que eu tô tendo, sabe? De estar revivendo um momento bom.